Nessa noite nós estamos iniciando uma série de ministrações, de mensagens chamadas O Galardão. Diga comigo, O Galardão. E eu quero te incentivar a embarcar conosco nessa jornada, começando hoje, no próximo domingo, dia 23, finalizando no dia 30, e vai finalizar com chave de ouro, porque nós vamos ter um grande batismo nas águas aqui, amém? Se você ainda não se batizou, venha, coloque o seu nome aqui no Connect. Se você conhece pessoas que querem fazer isso, vai ser uma noite maravilhosa no dia 30, e eu quero ver você aqui comigo nesse lugar, amém? Glória a Deus. Sabe que nós estamos cantando aquela canção, essa última canção, e ela fala sobre o que está por vir, e Deus, Ele preparou essas 3 semanas, esses 3 domingos, para que a gente possa, como igreja, olhar um pouco para o que está por vir. Claro que muitas coisas que nós vamos falar, você pode aplicar na sua vida hoje, mas Deus quer que você crie um senso de eternidade no seu coração. Deus quer que você entenda que os seus dias aqui na terra, eles são limitados, mas os seus dias, como o ser espiritual, eles são ilimitados, amém? Quando você entende que você é um ser espiritual, você nunca morre, e é por isso que ministrações sobre céu e inferno, elas são importantes, porque alguns passarão a eternidade no céu, e outros no inferno. Então são assuntos que são delicados, mas que nós como igreja precisamos tratar, e nós separamos esses 3 domingos para falar sobre isso, amém? Você está com expectativa do que Deus vai falar ao seu coração? Eu espero que você receba tudo que Deus preparou para você. Vamos lá. Eu quero iniciar essa série dizendo para você que tudo que nós vamos dizer, querido, ele é algo que não é para gerar dúvidas ou medo no seu coração, amém? Vamos abrir em João capítulo 5, no verso 22. O primeiro ponto nessa noite é sobre a certeza da nossa salvação. Quem aqui está em Cristo? Quem aqui tem uma aliança com Cristo? Glória a Deus. Se você tem uma aliança com Cristo, meu irmão, esse versículo é para você, e diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, tem alguém aqui? Naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus. Você podia dar um glória a Deus mais forte nesse lugar. Essa palavra está garantindo para você que todo aquele que crê naquele que enviou, Jesus Cristo, tem a vida eterna, e já passou da morte para a vida. Quem não tem Cristo, se é o seu caso aqui nessa noite, meu irmão, a Bíblia considera você ainda como alguém que está morto espiritualmente. Mas quando você recebe a Jesus, você recebe a vida eterna. Por isso que Jesus falou que Ele era a vida eterna. Quem tem Jesus está salvo, porque a salvação é pela graça, mediante ao que nós cremos, a nossa fé em Cristo Jesus, amém? Eu quero dizer para você, diante disso, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos. Vou dizer mais uma vez, não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou menos. Por quê? 2 coisas. A primeira coisa, a palavra diz que o amor de Deus, ele está localizado em uma pessoa. Vire para quem está ao seu lado e diga: não é você, irmão. Infelizmente, a palavra de Deus diz que o amor de Deus está localizado em Cristo Jesus. E se você tem uma aliança, você está em Cristo, consequentemente, o amor de Deus está sobre você, amém? O amor de Deus está em uma pessoa chamada Jesus Cristo, aquele que nos livrou da morte, do pecado, amém? Porém, a palavra diz que o Pai não julga ninguém, mas o Filho, Deus confiou um julgamento. O julgamento que nós vamos falar aqui hoje não é um julgamento de quem será salvo ou não, amém? A palavra diz que Jesus, ele não veio para condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Então o julgamento, quando está relacionado com Cristo, o julgamento de Cristo é um julgamento que não tem a ver com quem será salvo ou não. Quem será salvo é todo aquele que tem uma aliança com Cristo.
já passou da morte para a vida. Não vai ter outro julgamento para ver se, dependendo da sua caminhada, você será ou não. Não. Quem tem uma aliança com Jesus Cristo tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Quem tem uma aliança com Jesus Cristo tem a vida eterna. E quem garante a vida eterna é Jesus Cristo. Se você tem Jesus, você tem o selo. Você tem algo que humanamente nós entendemos. Quem aqui é da época que mandava telegrama ainda? Cartas. Hoje é mais e-mail, né? Aí vai identificar quantos anos você tem. Mas antigamente eu ouvi dizer, eu não sou velho assim, mas as pessoas mandavam telegrama, né? Cartas. Meu irmão, carta sem selo não chega no destino. Carta sem selo não chega no destino. Não importa o conteúdo da carta. Não importa se o que está escrito ali é bom ou ruim. Mas a palavra nos chama de carta. Paulo ele fala, vocês são a carta que eu escrevi. Os discípulos, nós somos a carta. Jesus está escrevendo nomes no livro da vida. É a carta, nós somos a carta de Deus. E como carta nós precisamos de um selo para que nós possamos chegar em um destino, que é o céu. Qual é o selo? Diga, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo que Deus colocou na sua vida. E todos aqueles que chegarem no céu com o selo, independente de quem você é, você vai entrar no céu. Porque você é uma carta selada pelo Espírito Santo. Você é uma carta com destino. Você não está aqui por acaso nessa noite. E Deus quer falar para você, não viva qualquer tipo de vida. Por quê? Porque você tem um destino. E nós vamos falar sobre o que nós fazemos aqui durante 80, 100 anos, 60, não sei quanto tempo você vai viver nessa terra. Mas o que nós fazemos aqui vai influenciar totalmente toda a nossa eternidade. É por isso que esse assunto é importante. Porque muitas vezes as pessoas elas vivem pensando no hoje. Passou, o que importa é a minha felicidade hoje. E aí, meu irmão, você faz o que tiver de fazer, você mata, você rouba, você prostitui, você trai, faz de tudo em nome da felicidade. Mas sabe, querido, quando você entende que os seus dias aqui eles estão contados, e que na verdade a qualquer momento, Jesus inclusive pode agora nesse momento, ao soar da trombeta, a gente sair voando para o céu. O arrebatamento da igreja é um assunto que está relacionado com esse tema. Ou seja, nós ainda temos tempo para que a gente possa fazer coisas para Deus. Mas a gente não sabe qual é o dia que Jesus vem nos buscar. Nós entendemos que um dia nós seremos arrebatados, está escrito. Nem todos nós dormiremos, nem todos nós iremos morrer. Mas uma certeza é, todos nós seremos, que estivermos vivos, estamos em Cristo, somos cartas seladas, seremos arrebatados. Iremos encontrar com Cristo nos ares. Então, mais uma vez, entenda isso de uma vez por todas, para você não confundir as coisas. O julgamento do Filho, o julgamento de Jesus, não é para definir quem vai ser salvo ou não. Amém? É para quem já foi salvo, chegou lá no céu, e aí vai ter que agora bater um papo com Jesus Cristo. Lembra que a gente canta que um dia eu verei Ele face a face? Quem aqui está esperando e orando por isso? Encontrar o Senhor Jesus face a face. É sobre esse dia que nós estamos falando, o dia do Senhor. O dia onde nós estaremos com Ele face a face. Um dia Ele vai olhar para a gente, e Ele vai conversar sobre tudo aquilo que Ele sonhou para nós, tudo aquilo que Ele planejou para nós. E Ele vai querer saber de nós, o que é que você fez com o tempo que eu te dei? O que é que você fez com os dons que eu te dei? O que é que você fez com os talentos que eu te dei? Sabe que o pastor Miles Murrow já faleceu, mas ele dizia que o lugar mais rico no mundo, sabe onde é? O cemitério. Porque é lá onde estão enterrados os sonhos. Pessoas que morrem, sonhadores, não colocaram em prática, não viveram os seus sonhos. E sabe, Deus não quer que você morra cheio de sonhos. Deus quer que você morra com todos os sonhos realizados. Ele quer que você parta para a glória com tudo aquilo que você foi chamado para fazer. Como a palavra diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Amém? Deus quer que você viva e cumpra tudo que Ele tem preparado para você. Então nós vamos falar sobre um assunto específico, dentro do que eu estou dizendo, que é o tribunal de Cristo. Diga, o tribunal de Cristo. Existem duas passagens e eu vou ler com você. A primeira está aqui em Romanos capítulo 14, no verso 10. Até aqui todos estão comigo? Romanos capítulo 14, verso 10. Diz assim: Tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu, porque desprezas o teu,
Pois todos, diga todos, amém? Todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo e da sua esposa e dos seus filhos a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não sei quanto a você, mas vamos dar uma pausa aqui. A salvação, querida, ela é algo individual, e o galardão também. Ninguém vai chegar, nenhum filho vai chegar no céu na barra da mãe ou da barra da avó, porque tem muitas vezes que pessoas, elas até nascem na igreja, são criadas na igreja, e falam: não, a minha família é cristã. Mas Deus não vai chamar quem é cristão, Deus vai chamar quem tem uma aliança com Jesus Cristo. Porque muitas vezes cristão é o lugar onde você está. O fato de você estar na igreja não quer dizer que você é um filho de Deus. Assim como o fato de você estar no McDonald's não faz de você um hambúrguer. Ou, se você vai no Lava Jato, um carro. O simples fato de você estar na igreja não quer dizer que você é um filho de Deus, alguém que tem uma aliança com Deus. Deus quer que cada um faça a sua própria aliança com Ele. E a palavra diz que quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos. Nós cremos com o coração e confessamos com a boca. Então, quando você chegar na fila do céu, quem aqui é casado, dá uma glória a Deus? Aleluia! A minha varoa está por ali, está escondida hoje. Mas ela está por aí, está por aqui. Olha aí. Infelizmente, a gente não vai chegar de mão dada na fila do céu, viu, amor? Não vai ser assim. Porque a palavra está dizendo que cada um de nós dará conta de si mesmo. Eu não vou poder dizer para Deus: Deus, olha, aquele propósito que o Senhor teve para mim, na verdade eu passei para Priscila, porque eu estava muito ocupado. Eu não tinha muito tempo, eu tinha que cuidar das coisas da igreja. Eu precisava lavar o carro. Você entende o que eu estou falando? Deus vai falar: não. Eu não estou aqui falando da sua esposa, estou falando de você. O que é que você fez com o que eu dei para você? A gente não vai poder passar a bola um para o outro. Dizer: não. Aqui a gente é um time, Deus. Aqui eu e minha esposa, minha família, a gente é um time. Não. Eu creio que existem coisas que Deus preparou para nós como marido, mulher, como esposa, amém? Mas eu creio que Deus, Ele nos vê como alguém individual. Você é alguém único, querido, que Deus planejou, Deus sonhou com você. A palavra diz que Ele te conhece antes de você nascer, no ventre da sua mãe. Ele sabe quem você é. Ele te dá dons, Ele te dá talentos, para quê? Para que você possa realizar a obra dEle aqui na terra. Ele sabe, inclusive, quantos fios de cabelo. O meu está bem pouco, mas Ele sabe quantos são. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Amém? Então, existe uma outra passagem aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, sobre esse mesmo termo, o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, preste atenção nisso, de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse texto é um texto importante, vou ler mais uma vez. Pois todos nós, diga todos mais uma vez, amém? Se você é a igreja, meu irmão, não tem entrada pela porta dos fundos, tem que passar por esse caminho. Todos nós compareceremos diante de Jesus Cristo, e cada um vai receber de acordo com as obras que foram praticadas, diga, por meio do corpo. Quem é o corpo? Diga, a igreja. A primeira coisa que Deus Ele vai julgar as nossas obras é se temos feito por meio da igreja. É por isso que tem pessoas hoje ignorantes, que dizem coisas como: não precisa mais congregar na nova aliança, porque nós estamos debaixo da graça. Isso é desgraça, não é graça. Porque se você deixa de congregar, você deixa de ser igreja. Igreja não é um lugar, igreja não são paredes, igreja são pessoas que se reúnem com um propósito: Jesus Cristo. Se você não congrega, automaticamente você não é igreja. E aí como é que você vai fazer obras por meio de algo que você não faz parte? Você não congrega, você não serve. Ou seja, não existe recompensa para você. Porque as recompensas serão através do corpo, por meio do corpo. Agora perceba que a palavra diz: quer sejam boas,
quer sejam más. Ele está falando das obras, ele não está falando da recompensa. Deus está dizendo, mais uma vez, preste atenção, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Essas obras podem ser boas ou podem ser más. As obras, não a recompensa. Existe um versículo, eu não coloquei porque eu só quero citar, está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. A palavra diz que aquele que crê que Deus existe, tem alguém aqui? Quantos creem que Deus existe? Amém. Glória a Deus, pelo menos você não é ateu, amém? Se for, eu vou orar por você no final. Se você é esse, você precisa também crer que Ele é galardoador daqueles que buscam. Algumas pessoas, principalmente que estão perdidas no chamado Evangelho da Graça, ou em outros que levantam bandeiras perigosas, nós precisamos entender que, de fato, a salvação ela é pela graça. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos, a não ser receber de graça a salvação. Quando nós somos salvos, Deus ele tem planos, Ele tem propósitos, Ele tem sonhos, Ele nos chama. E Deus, querido, por causa disso, Ele estabeleceu recompensas. Não existe mais nenhuma maldição, porque está escrito lá em Romanos capítulo 8, agora pois, já não há mais nenhuma maldição ou condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não existe galardão de maldição, porque galardão, a palavra galardão significa recompensa. A recompensa normalmente é algo bom, você não vai ser recompensado por algo ruim, entende? Então a palavra está dizendo que as obras que nós praticamos, elas podem ser ruins, e se a gente pratica algo ruim, eu creio que nós não iremos receber o nosso galardão por causa das obras que foram ruins. Nós não iremos ser recompensados porque nós fizemos algo ruim. Mas quando nós fazemos boas obras através do corpo, Deus está preparando recompensas, e é sobre isso que nós estamos falando. Não anule as bênçãos de Deus hoje. Quando Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção, outra coisa que você precisa entender é que a bênção de Deus, ela é algo consumado, somos abençoados, mas ela também é algo contínuo, nós temos sido abençoados. Nós não somos simplesmente uma única vez abençoados na cruz e pronto. Não, existem bênçãos que Deus, lá em Hebreus 1:6, claramente diz: quando você busca o Senhor, Ele é galardoador. Quando você busca o Senhor, Ele é galardoador. Quando você busca ao Senhor, Ele é galardoador. Deus está dizendo claramente que aqueles que buscam, aquele que Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A segunda parte é: se você é esse que busca o reino de Deus em primeiro lugar, não o seu reino, não a sua empresa, os seus sonhos, não, em primeiro lugar você busca o reino de Deus, a palavra diz que Ele tem recompensas, Ele vai acrescentar coisas na sua vida. Quando Deus fala sobre acréscimo, isso não é algo que você fez por merecer, simplesmente é um bônus, chegou, pum. Isso é o galardão, isso é o galardão. Deus, Ele quer que a gente entenda que tudo aquilo que nós fazemos para Ele, existe uma recompensa, e nós como igreja não podemos anular isso. A gente não faz para receber, porque isso não é uma barganha. Mas irmão, Deus Ele é galardoador, está escrito, e você não pode riscar a Bíblia. Deus Ele ama recompensar por aquilo que nós fazemos para Ele. Ele não faz também para comprar a gente, não, porque Ele já nos comprou. Lembre-se que quando nós fazemos algo para Deus, fazemos porque nós já somos salvos, nós entendemos que Ele já nos deu tudo, e tudo que nós fazemos não é para receber algo, é porque nós já temos para dar. E aí Deus olha esse coração, a gente não está fazendo para que Deus nos ame mais, a gente não está fazendo para que a gente vá para o céu, não, a gente está fazendo porque Deus já nos amou, porque nós já estamos no trono de Deus, sentados à direita do Pai, e por causa disso nós queremos fazer boas obras para Ele. A palavra diz que Ele já preparou boas obras, para que você ande nelas. Irmão, Deus é perfeito, por isso que a palavra diz que você não pode se desviar, Ele é o caminho, não saia para a direita e nem para a esquerda, porque no caminho que é Jesus, no caminho, existe propósito, existem obras, que Ele preparou, não pense que é você.
Não pense que isso aqui é uma obra minha. É de Deus, irmão. Um dia, Deus viu isso aqui. E Ele sabe o que vai acontecer nos próximos meses e anos nesse lugar. Deus fez uma obra. E desde que eu nasci, isso aqui já estava no coração de Deus. Essa igreja. E Deus falou: eu vou dar a primeira chance para o meu filho Jonatas. E minha filha Priscila. Quando nós somos fiéis, Deus não precisa levantar mais ninguém, porque nós dizemos: sim, Senhor, eis-me aqui. Mas quando a gente não é fiel, quando a gente não abraça a visão, a obra de Deus ela vai se cumprir, irmão. Deus ele precisa de você, mas se você não faz, Deus vai levantar outra pessoa. Mas graças a Deus que eu e minha esposa dizemos sim para essa obra. E nós passamos a ser cooperadores na obra de Deus, não na minha obra. Sabe por que essa igreja não vai fechar? Porque não é minha. Irmão, literalmente a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém fecha, irmão. Ninguém fecha. Ninguém fecha. Eu poderia olhar para tudo isso e dizer: eu já tenho o que fazer, eu já era pastor em outra igreja, por sinal uma igreja grande, muito trabalho. Mas Deus ele colocou no meu coração, e Ele quis ver se eu e a minha esposa éramos obedientes, e se nós seríamos fiéis à visão. E nós dizemos sim, obedecemos e dizemos sim, pode contar conosco, sim. E é o que o Espírito Santo fez, começou a enviar pessoas, e você chegou até aqui. E eu quero dizer para todos vocês, muito obrigado. Deus está falando através de mim para você, porque o Espírito Santo ele está falando através de mim nessa noite. Muito obrigado a você que acreditou na visão de Deus para esse lugar. Muito obrigado por você que tem investido nesse lugar, o seu tempo, os seus recursos financeiros, tem servido na igreja de Deus, tem cuidado de pessoas nos grupos de crescimento. Existe algo que Deus preparou para você, irmão. Eu não espero a recompensa de você, e não espere a sua recompensa de mim. Deus, Ele é galardoador. E eu sou uma testemunha. Quando você obedece à visão de Deus, Deus tem realizado todos os meus sonhos, irmão. A minha vida ela não é perfeita, como ainda aqui na terra existe dor, existe aflição, a gente passa por tristezas. Esse ano, ele começou difícil para mim como família, como muitos desafios, coisas ruins acontecem. Quem sabe do que eu estou falando, quem vive junto conosco sabe, doenças, assaltos e outras coisas. Mas a palavra diz ainda aqui, ainda que eu passe, irmão, uma passagem,